Exatamente. Eu peço presentes pros meus convidados aí. Você trouxe meu presente inútil? Eu fiquei um mês pensando o que eu deveria trazer de presente inútil. E eu acho que eu finalmente cheguei a uma conclusão que me agradou também. Tá. Faz 2 semanas, eu fui participar de um evento no Alabama e eu visitei um centro da NASA. E nesse centro da NASA... No Alabama? No Alabama. Olha. Sim, porque a NASA ela foi espalhada em diversas cidades nos Estados Unidos. Então, tem o JPL, que faz estudo com propulsão, que se eu não me engano fica... Na Califórnia. Na Califórnia. Acho que é Los Angeles, é. O KSC, que fica na Flórida, onde tem os lançamentos. Lá eu já fui. Huntsville é onde fica a parte de logística e payloads, de carga do foguete e tudo mais. E aí eu tive meio que uma imersão, que era como se fosse um Space Camp, eles chamam. Que é como se fosse um mini treinamento de astronauta. E aí... eu trouxe comida de astronauta pra gente provar ao vivo. Você tá brincando? Isso daí é um sorvete seco. É literalmente sorvete. Inclusive, eu conversei... Temos uma câmera aqui em cima, olha que legal aqui, ó. Eu inclusive conversei com um dos astronautas, eu fiz amizade com ele. Ele inclusive me mostrou fotos muito bonitas do Brasil e depois até acho que vale a pena citar um fato interessante sobre essas fotos. E ele falou que esse sorvete... é ruim no começo e depois eles acostumam. Mas é o sorvete que eles têm na Estação Espacial Internacional. Esse sorvete, então, eu vou colocar o nome de Paquito, cara. Então, aí fica contigo. Se tu quiser experimentar, a gente experimenta. Se tu quiser guardar no cenário, a gente guarda no cenário. Não, eu quero experimentar. Olha aqui, eu tô curioso. E eu não faço ideia, tá? Se isso é mole, se isso... Ele parece ser meio poroso. É um sorvete sanduíche, tá escrito, né? Mas eu acho que é meio que... Como que abre isso aqui? Tá aqui. Eu acho que tem um negócio aí. Eu tô tão curioso quanto você está. Se bater a Polícia Federal aqui não tem problema não, né? Olha aqui, Paquito, não é? Olha, daqui... Já é aqueles cachorro farejador, né, cara? Olha, passou no avião, tá? Então... sim, passou no avião, então. Mano, é estranho, hein? Então... Ele tá esfarelado aqui, pega um pedaço aí. Eu tô com muito medo. Lá. Não me lembro sorvete. Mas, tipo, por que é sorvete? É uma bolacha. Assim. Ou ele passou da data de validade, será? Não, ele tá na data de validade. Mas o gosto que fica na boca lembra sorvete. Só que não lembra a consistência e a aparência, obviamente não lembra nada de sorvete. Tipo... Mas é bom sim, você falou que não era tão bom, eu gostei, cara. Não, eu não sei como é que era, eu não experimentei. Você não tinha experimentado? Eu tava esperando esse momento especial. Pô! Olha, foi difícil aguentar sem comer isso, tá? Aí, ó, Lene, pega aqui um pedaço, vê o que você acha. Experimentem. Fala aí se lembra sorvete, ó, Paquito. Só que assim, imagina que frustrante. É napolitano! É de morango esse daí. É mesmo. Impressionante. E aí, o que você acha? Impressionante. Parece que eu tô com sorvete na boca, não. Sério? Mas tu mordeu ou deixou, tipo, derreter? Ele deu uma derretidinha rápida. Assim. Então acho que é isso, porque a gente tá mordendo. O segredo é esse. O Lene já foi astronauta, né, cara? Aí eu posso concordar, que talvez melhore um pouco a situação. Lembra o sabor do napolitano. Sabe aquele sorvete, assim, que... nem tem comparação, acho que é só estranho mesmo. Tem uma textura de isopor, né? Isso tem. Então, imagina... Mas não é ruim, não. Imagina 6 meses no espaço comendo isso. Nossa, cara. É a sobremesa que eles têm. Você faria, tipo assim, a NASA chega pra você e fala, vamos fazer uns vídeos lá e você teria moral de passar? Sem sombra de dúvidas. Sério. É muito punk, será, o treinamento pra você? Depende da posição, acho que você ocupa na missão, assim, né? Não, só pra ir você não vai fazer nada muito... porque imagina que você vai como turista, sabe? Assim, nem tem como eles te darem funções muito específicas, porque os astronautas treinam por anos pra ser astronautas. E aí tem a especialização, tem a pessoa que fica, sei lá, comandando a carga, tem a pessoa mais focada em pilotar, tem o comandante na missão. O cara que vai sair da nave pra fazer alguma... Querendo ou não, as pessoas esquecem, assim, que os 6 astronautas que geralmente estão em órbita, eles são treinados para manter a ISS funcionando. É como se eles fossem os profissionais mais bem treinados do mundo em todas as áreas que eles atuam, sabe? Então, se fosse pra ir como turista, tudo bem. Se fosse pra ir como astronauta, tudo bem também. Eu acho que Mas como turista, será que tem... Porque tem aquela pressão, o peso da gravidade. Quantos Gs que são? Deve ser absurdo. Indo pra cima? Se eu não me engano... 6, 8? Ele passa de 5 com certeza. Imagina isso. Eu não sei se chega... Tem um ponto específico que eu acho que chega talvez em uns 7 a 9.
Isso deve ser. Eu posso estar enganado aqui nos valores, tá? Se alguém quiser corrigir no chat aí, porque o pessoal tem acesso ao Google e nós não, então. O Paquito pode dar uma olhada, mas eu adoraria, É mas eu alto ia pra passar caramba. vergonha, ia vomitar, a galera ia. Então, só que daí tem um efeito interessante que eu achei muito legal essa conversa que eu tive com um astronauta. Eu nunca tinha conversado com um astronauta na minha vida, porque não é uma coisa que, tipo, a gente tem acesso aqui, sabe? E aí eu tava conversando com um astronauta e ele me falou que é totalmente comum nas primeiras semanas de uma missão espacial o astronauta vomitar um monte. Ah, é? Porque diz que assim, ó, imagina, tu tá na ISS, sem gravidade. Quer dizer, tem gravidade, mas tu tá num ambiente de microgravidade. E aí tu tá trabalhando assim, daqui a pouco tu olha pro lado e passa o teu amigo de cabeça pra baixo. Cara, o cérebro deve. Instantaneamente a pessoa vomita. Instantaneamente. É mesmo, cara. Porque o teu cérebro ele tá perdido. Fala, putz, eu tô em outra posição. Como chama também aqui O tímpano? É, o tímpano deve bagunçar tudo. Sim, cara. inclusive, tipo, não tem chão e teto na ISS. Todas as paredes são utilizáveis. Então, vamos supor, tem uma workstation aqui, eu tenho um computador aqui, Ah, mas eu tenho talvez uma se outra eu, coisa. se eu sou o chefe, eu falo assim, galera, vamos organizar. O chão Esse é lado aqui, pra cima, esse é o chão. Todo mundo se for escrever, escreve, porque senão vira bagunça, né, Se cara? você for parar pra pensar, 1 metro quadrado de superfície da ISS é um dos mais caros Claro, do tem mundo. que ser aproveitado cada centímetro. Né? Então, elencar uma parte das paredes como chão não tá, acho que nos planos Exato. da NASA. Fala, sabe? Paquito, você viu aí? Eu vi, atualmente é um pouco menor, mas os foguetes da era Atlas chegavam a 8G. Cara. E aí, aliás, perdão, os ônibus espaciais eram 8G. E atualmente os foguetes Saturn chegam em 4G. Pô, como os caras conseguiram diminuir essa parada? Né? Eu acho que diminuindo um pouquinho a velocidade e também, se eu não me engano, os ônibus espaciais eles usavam... Eu inclusive fiquei no lado de um, nesse centro da NASA. Eles são inimaginavelmente enormes. É muito maior do que qualquer coisa que tu consiga imaginar. E aqueles dois... É um prédio. Maior. Maior que um prédio? Maior que um prédio. Maior e mais largo também. Tá. Aquele tanque laranja que a gente vê, Sei. aquilo é um tanque de combustível líquido. E aqueles 2 tanques laterais brancos são tanques de combustível sólido. O problema do combustível sólido é que uma vez que acontece a ignição, tu não consegue desligar. Sério? Então ele vai até o final. Ou até separar os estágios. E eu acho que é daí que vem as forças G tão altas durante o lançamento. Não tem como controlar muito bem o thrust, a quantidade de movimento que o foguete te joga pra frente, sabe? Cara, é muito louco isso. E eu sempre fui fascinado por isso. Eu até vejo que tem uma Starship ali, né? Cadê? Foi uma Starship. Quem que trouxe? Foi o Palota, né? O Pedro Palota. Pedro Palota. Massa. Ele veio aqui com o Sergião, ele trouxe. Ele tá fazendo em 3D. Massa. Ele tá vendendo isso, né? Uhum. Todos os foguetes e tal, ele faz os modelos e vende. E tu não iria pro espaço se te convidassem? Não, adoraria, mas eu fico com medo disso, de passar mal. Mas você tá falando que os caras passam mal, é nós. Porque eu já mergulhei. Você já mergulhou? Não. Quer dizer, eu já Dizem- mergulhei normal, não. Não, mas não com Scuba, não. Falam que a sensação é parecida com você tá no espaço. Quando você tá lá de baixo mesmo, cara, você tem também força G em cima e tal, e é legal. É porque a água, ela, inclusive, é usada pra treinar astronautas, né, em ambientes de microgravidade. Então, eles realmente botam toda aquela roupa de astronauta e vão pro fundo de uma piscina muito funda. Exato. Lá eles fazem simulações de Eu fui missões no e máximo, tal. acho que 12 metros, 15 metros, já é uma parada. Assim, deve ser uma sensação peculiar. Imagina, tipo, tu tá num lugar em que literalmente a única coisa te separando da morte certa é uma parede, sei lá, 5 centímetros de... Não, 5 milímetros de espessura, uma coisa assim. Você lembra quando você me falou se eu queria ir? Eu Aham. já mudei de ideia, cara. O cara fala, você quer ir pro espaço? Fala, cara, eu quero. A única coisa que te separa da morte é uma parede de 5 centímetros. Eu nunca tinha pensado por esse lado, Só cara. que daí, eu sei que esse pensamento pode ser meio mórbido. E a chance de são dar só- errado também é muito grande, né? Sim. E são só 7 da noite por aí, mas assim, se eu fosse pro espaço e morresse no caminho, Tá. eu ia ter uma das mortes mais gloriosas possíveis. Com certeza. Muito melhor do que morrer na Terra, sei lá, Pegar numa tétano, cama. é. Uma coisa assim, sabe? Então eu penso por esse Ser lado atropelado também. por um Fusca ou morrer numa missão Espacial, sabe? Nossa, É. velho. Então eu acho que eu, assim, dado... Padre do balão e missão espacial, né? Padre do balão. Cara, o Padre do balão já faz tanto tempo. Vê aí depois. Cara, eu não lembrava como fazia tempo. Eu vi um tweet sobre. Então, Faz acho que uma fez semana, aniversário. Por isso que eu lembrei do Padre do balão também. E eu não sabia que tinham descoberto detritos, né, dos balões e coisa. Eu também não sabia, não. Pra mim não tinha achado corpo, não tinha achado Não, nada. aparentemente acho que tá confirmado que ele foi encontrado, assim, Cara. tipo... Não quer dizer, não sei se o corpo, mas as Mas coisas que ele alguma tava... coisa. É. Que doideira, cara. Mas
Você é um entusiasta de viagem, essa coisa de, pô, a gente vai colonizar Marte, vamos totalmente. pra fora? Eu acho que é até uma questão de sobrevivência da espécie. Sim. Porque assim, pensando como espécie no sentido biológico, a nossa função é continuar vivo. Sim. Essa é a pressão que a gente tem da natureza, digamos. O tal gene egoísta, é passar isso pra Eu, inclusive, frente. não li esse livro ainda, mas tá na minha lista de leitura, do Dawkins, né? Eu já ouvi muitas coisas boas desse livro, mas... Tem muita gente agora falando mal dele. Na época falaram bem e agora estão contestando Mas é muita que ele coisa. virou uma pessoa um pouco peculiar no sentido das posições e posturas que ele defende atualmente. É por causa disso. Não é por causa então. do livro, Entendi. necessariamente. É por causa das posturas dele Entendi. como pessoa, sabe? E aí... Assim, a gente tá preso na Terra. Nossa única casa. Embora a Terra pareça grande para seres humanos, isso aqui é tipo nada em termos cosmológicos. Total. Então, a gente está sujeito a qualquer desastre que aconteça na Terra a acabar com toda a vida. Não, qualquer mudança, Inclusive a né? humana. Exato. Qualquer mudançazinha. Mudar o ângulo de inclinação. Mudou o ângulo, a gente se ferra. Cai um asteroide, a gente se ferra. Vai falando. Acontece uma supernova, a gente se ferra. Se um dia, porque aparentemente a Terra... Imagina que a Via Láctea tá assim. Vamos começar o programa só pra cima, assim, vai. Vai, só pra... É, Como morrer no... como morrer é. aqui na Terra. Asteroide, cometa... Eu inclinação. li um artigo sobre a incidência de radiação do centro da galáxia no nosso planeta também, porque aparentemente, assim, esse daqui é o plano da galáxia. Certo. O movimento que o sistema solar faz nela, ele vai mais ou menos assim. Ah, é? Quando a gente chega nesses picos pra cima e pra baixo, a gente tá meio que desprotegido do resto da radiação na galáxia, isso poderia também afetar a sobrevivência na Terra. Caramba. Quando tá no ponto máximo aqui ou aqui. Porque a gente tem menos, tipo, poeira no nosso caminho bloqueando essa radiação. E a gente tá onde agora, por exemplo? No meio, praticamente. Então, quando chegar nesse ponto, a gente não sabe também o que acontece. Mas a gente já passou por ele, acho que, se não me engano, o período de oscilação é de... Acho que é uns... Eu posso estar completamente falando besteira aqui, mas deve ser tipo uns 10 milhões de anos, 15 milhões de anos. Então a gente já passou por eles várias vezes ao longo da história. Mas também tivemos, quantas? 5 extinções em massa aqui? Sim, e uma delas, inclusive, foi provavelmente causada por uma supernova que aconteceu perto da Terra. É? Sim. Por quê? O que acontece? A supernova explode, o que acontece? Ela explode e manda... A supernova é o que resta de uma estrela no final da sua vida. Tá. Então, uma estrela, basicamente, ela é mantida por duas forças. Tanto a força da pressão no núcleo, da fusão nuclear, que faz a estrela expandir, Certo. e a força da gravidade que faz a estrela contrair. Então uma estrela é literalmente um equilíbrio. Ela tá naquele equilíbrio... Ela tá ali nesse equilíbrio das duas forças paradinha. Só que quando, por exemplo, acaba o combustível interno da fusão nuclear, a estrela colapsa sobre o peso da própria gravidade. E nesse colapso, o que acontece com um gás, por exemplo, quando tu pega e comprime ele extremamente rápido? Caramba. A temperatura aumenta de uma maneira bizarra. Exato. Então chega até num ponto em que tudo aquilo volta... Eu gosto que eu faço os efeitos sonoros com a boca, inclusive. E veio uma onda pra cá? Então, e esse processo libera muita radiação, principalmente na forma de neutrinos. Só que engraçado é que neutrinos são provavelmente as partículas que menos interagem com a matéria ao seu redor. Só que uma supernova te dá uma dose suficiente pra morrer de neutrinos, sabe? Então... O que é morrer de neutrinos? É tipo morrer de radiação. Tipo, tá. Só que isso é interessante, porque neutrinos não deveriam fazer. Eles são as partículas que menos interagem, sabe? Então... Precisa ter muita Precisa ter muita. Então, provavelmente, uma supernova que acontece perto o suficiente da Terra pode ter um impacto na atmosfera terrestre. Por exemplo, sei lá, incapacitando uma camada de ozônio, vamos supor. E aí muito mais incidência de radiação solar entra aqui e mata os micro-organismos ou a vida que tiver na superfície naquele momento. Isso provavelmente aconteceu em uma das extinções em massa. Total. E quando a gente vê esses filmes distópicos assim, ou é buraco, né, na camada de ozônio, tipo, tá todo mundo ferrado morando no subterrâneo, ou é o lance do nível dos mares subirem, né? Ou teve uma catástrofe tipo um cometa, que mais que os caras... Radiação, né? Guerra nuclear, que a gente mesmo pode causar, isso pode ser a qualquer momento, né? E agora com a guerra... Agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Ô, louco, bicho. E podemos também morrer, agora que tá o chat GPT-4, né? Quando chegar no 8 mais ou menos, aí também eles dominam a gente, né? Eu acho que... Só deixa eu deixar um aviso aí, você que é máquina, você que tá no futuro, computador, robô, tamo do seu lado, team robô, team máquinas, tá? A gente sempre trouxemos aqui cientistas e tal, sempre tivemos do seu lado, quando vocês dominarem a parada, lembra da gente, né? Porque eles vão dominar. Eu aceito os nossos novos mestres, são as máquinas, é isso. Exatamente. Eu não tenho nada contra você.